Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. É segunda-feira, então feliz segunda-feira para você. É o início de uma nova semana. Agora, eu tenho que avisar vocês, hoje temos alguns desenvolvimentos bastante preocupantes saindo deste vídeo de alguns tópicos, mas isso não nos impede de nos divertir. Então eu vou me divertir, prometo isso a vocês, mas não vou deixar de fora os eventos sérios e preocupantes que estão realmente acontecendo. Vocês vão ouvi-los, mas antes vamos à diversão. Porque os ucranianos enviaram muitos drones para Moscou, para a Rússia e para muitas refinarias de petróleo. E eu só tenho que compartilhar com vocês o pânico nos telegramas russos. Gosto muito disso e, já que nos dão, por que não aproveitar juntos? Perigo de UAVs região de Moscou, ameaça de drone norte da região de Moscou, atenção aumentada norte da região de Moscou, perigo de UAVs, e assim vai. Mas este próximo vídeo específico, eu acho, vem da costa do Mar Negro, onde os cidadãos russos vão para se afastar no verão. É muito quente, é um verdadeiro paraíso. Mas eles esquecem que fazem parte de um país imperialista que está invadindo o vizinho que começou a guerra e agora eles têm que lidar com as consequências. Então, neste vídeo, você pode ver como uma pessoa russa reage quando ela, pela primeira vez, sente os efeitos da guerra que ela pensou que nunca teria que sentir. Oh, se apresse. O segundo. Agora, eu não mostro este vídeo para fazer piada de uma mulher que tem medo de drones. Fico com medo de drones quando ouço eles voando, como aconteceu em Kiev. Fiquei assustado. Agora, se você estiver nesta situação, você ficará com medo. Estou brincando. Porque há uma audácia pura do povo russo pensando que eles podem dominar outro país. Enquanto nunca precisam ter medo, nunca precisam sentir o que estão fazendo os outros sentirem, é apenas esse karma, puro karma. O que é? Nada para ter medo. Eles estão voando? Onde? Para onde eles voaram? Não, eles não estão voando. Eles os derrubaram, sim, eles os abateram. Tenho certeza de que eles derrubaram os drones e que os destroços causam todo esse pânico. Vamos sair. Quer dizer, eles têm isso pela primeira vez. Esta é a primeira vez que você pode ver. É a primeira vez que ela sente algo assim. O medo da morte, puro pânico. Isso é diário na Ucrânia nos últimos 3 anos, em algumas áreas nos últimos 10 anos, porque a guerra começou em 2014. Isso só me deixa feliz em ver que o karma realmente funciona, mesmo que às vezes em um ciclo lento. Precisamos nos esconder. Os caras fugiram da praia, todos foram evacuados. Vamos não fazer isso de novo. O quê? Não invada a Ucrânia novamente. Você está certo, não faça isso. Tudo bem, meus amigos. Vocês têm seu cartão de bingo da refinaria de petróleo russa pronto? Preparados para marcar os is e completar o bingo? Vamos começar. São muitos e vamos passar por todos. Começamos com a refinaria de petróleo Saratov. Você pode vê-la no mapa. Ela é o quê? Cerca de 600 quilômetros da Ucrânia. Isso é confirmado pelo mapa da NASA e por muitos cidadãos russos locais que filmaram esses drones, que filmaram as explosões e que depois fizeram churrasco com suas salsichas no belo fogo do petróleo. Vamos assistir a todos os vídeos. Primeiramente, temos um vídeo dos russos realmente tentando derrubar o drone. Claro, eles afirmam que conseguiram derrubá-lo. São apenas os destroços que caíram e causaram os incêndios. Seja como for, os destroços do drone ucraniano são tão perigosos quanto os próprios drones. Você pode ver que eles, na verdade, não estão derrubando, mas estão atirando nele. Assim era a refinaria de petróleo de Saratov, vista de 1 a 2 quilômetros. Filmado por um russo local que está procurando outro lugar para churrasco, preparando suas salsichas já para o bom churrasco, porque esta fritadeira é gratuita, é muito boa. E agora o vídeo final sobre Saratov. Eu trago para vocês o comentário inestimável. Comentaristas russos sempre usam as mesmas palavras e emoção. Mesmo sem entender o idioma, você pode sentir... Ei, não peça para traduzir, não preciso. O que você sente ao ouvir isso é exatamente o que eles estão dizendo. Que casa está caindo não vão salvar.
Como a mulher também está dizendo palavras tão sujas aqui, olha, eu não posso traduzir isso. Mas eles estão vendo o seu próprio país queimar e a emoção que isso provoca é inestimável. As perdas estimadas por até um mês de paralisação na refinaria de Saratov chegaram a 240 milhões de dólares. Ataques de drones causaram explosões e uma espessa coluna de fumaça preta na instalação de propriedade da Rosneft, que processava 675 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano em gasolina, diesel e outros combustíveis. Meus amigos, vou levá-los à cidade russa de Arzama para que vocês possam vê-la direto no mapa. Fica um pouco a leste de Moscou, a algumas centenas de cliques e quase 1000 quilômetros da Ucrânia. O que aconteceu aqui? Que bom que perguntou. Quero dizer, ainda há nossa fábrica de instrumentos ZAMA. Eles produzem peças para um míssil russo, especificamente balísticos. A série KH-101 e tudo isso. Eu vi o que o KH-101 pode fazer. Eu estava na Ucrânia quando um desses atingiu o Hospital Infantil Armat. É uma arma de terror e essa fábrica produz peças para esse míssil. Fico feliz que isso virou um churrasco antes de vermos o estrago. Só queria compartilhar com você, acho. É um dos trabalhadores da fábrica ou apenas um rodoviário comum usando colete e coisas assim? Mas, novamente, homem russo, desta vez sentindo pela primeira vez o que significa invadir seu país vizinho. Isso é chamado de karma. Letit, blet, letit. E o drone estava como? Muito longe dele, muito longe. Os ucranianos sentem isso hora após hora e esse cara está em pânico total. Acho que ele tem que trocar de roupa íntima depois disso. Sim, eu sempre fico feliz em ver quando o karma funciona. Eu gostaria que funcionasse mais na Rússia, mas funciona bem. É um bom churrasco gratuito para os cidadãos de armas. Armas são zamas, drogas são zamas. Fábrica de instrumentos para mísseis das séries KH e Pelissik, me corrijo. Está a 700 quilômetros da Ucrânia, distante dos mísseis KH-32 KKH-101 e KKH-59, todos muito perigosos. Eu vi os efeitos deles em primeira mão, também os descrevo no meu livro. Boa parte serve para descrever o Hospital Infantil Matic. Porque meu copiloto e amigo próximo estava no epicentro daquela explosão no momento em que aconteceu. Dedico um capítulo a isso. Então vá e faça 8 missões na Ucrânia e vá ler o que esses mísseis específicos fizeram com o hospital infantil. Estou feliz que os ucranianos atingiram essa planta específica. Agora, meus amigos, viajamos para a República de Komi novamente. Não uma cultura russa, o idioma russo Komi agora. Talvez eu tenha errado, mas acho que eles vão concordar. Acho que eles são minha tribo, República de Komi, norte da Rússia. Aqui tem uma refinaria de petróleo. E o que é específico sobre essa explosão e esse churrasco é que os ucranianos usam o drone. Eu, pessoalmente, nunca vi antes. Você vê esse drone com a cauda em forma de V. Não é um drone Luther com a cauda parecida com a de um pássaro. É uma cauda em forma de V. E é novo para mim. Quero ver o vídeo com você. Olha aquela cauda. Já viu um drone desses usado pelos ucranianos? Eu não. Então isso é uma nova produção. Estou feliz que eles estejam usando novos drones. Olhe para isso. Voando de maneira tão graciosa e pacífica, fazendo um churrasco tão agradável e quente para os russos. São as sirenes. Acho que o governo local está anunciando nos alto-falantes que o churrasco grátis será em breve. Venham para perto da refinaria de petróleo e tragam salsichas, pois o churrasco grátis será em breve. Me pergunto, como esse combustível sai do vídeo parecendo explodir, mas sem realmente explodir? Olhe para esta é a área preta onde houve uma explosão aqui e eu presumo que este seja o combustível explodindo, mas não está pegando fogo. Então todos os russos que vieram para as proximidades desta refinaria de petróleo com suas salsichas, que agora estão quentes ao sol, não há fogo.
Eles foram enganados. Sobre este próximo vídeo, meus amigos, eu gostaria de estar brincando, mas não estou. Quando eu digo, você nem mesmo precisa de drones ucranianos ou seus destroços, porque este próximo vídeo é uma catástrofe e não há ucranianos envolvidos. Pelo menos não que eu saiba. Estamos falando sobre a explosão na Bashkir Soda Company, a maior empresa de refrigerantes da Rússia, na área de Bashkir, da República Perdida. Bem, a fábrica está ligada ao aliado de Putin, oligarca Arkady Rotenberg, cujas empresas construíram a ponte ilegal da Crimeia. A explosão em uma oficina de produção de cloreto de vinila causou um vazamento que segue em direção à cidade, apesar das autoridades garantirem segurança aos moradores. Ei, quando as autoridades russas dizem que não há perigo para os moradores, você sabe que está em sério risco. Mas sim, quero dizer, não tenho certeza se posso mostrar tudo, mas há um vídeo sobre isso aqui. Cerca de 40 pessoas ficaram gravemente feridas, metade está no hospital. É uma grande explosão em uma fábrica, destaque nacional, sem ucranianos envolvidos, apenas a Rússia agindo como sempre. Tudo bem, meus amigos. Agora, como prometi no início do vídeo, há alguns desenvolvimentos sérios na linha de frente. E eu vou contar a vocês, vou ler para vocês o melhor tópico, que traz a informação de forma detalhada, mas o mais breve possível. Isso é preocupante. Agora, se você olhar para este mapa, esta é a frente de Pokrovsk, e você pode ver na parte inferior da tela que a área de Pokrovsk está quase cercada. 2/3 desta área urbana estão cercados e os russos têm avançado aqui muito lentamente no último ano, com grandes perdas. Agora, essa linha amarela aqui é a nova linha Donbass que os ucranianos têm construído nos últimos, novamente, 1 a 2 anos. Eles têm um problema com a tripulação dessa linha. É uma linha muito longa e eles têm que guarnecer a linha de frente. Então, eles realmente não conseguem guarnecer essa linha defensiva secundária aqui. O que é interessante é que os russos realmente alcançaram essa linha pela primeira vez. Esta é a linha defensiva antes da Ucrânia Central. É projetada para defender a Ucrânia Central. Eles alcançaram essa linha, que é uma vala antitanque, arame farpado, dentes de dragão, e em algumas áreas minas antitanque. Eles alcançaram e violaram. Eu vou ler para você, em Zolotek Golodias. A Rússia teve o primeiro contato com a nova linha Donbass da Ucrânia e seus TDRGs a romperam pela primeira vez. Com os ucranianos sofrendo com a falta catastrófica de mão de obra a longo prazo, isso pode colocar em perigo todo o Donbass controlado pela Ucrânia. A história começa em julho de 2021, quando, de acordo com o Deep State, DRGs russos foram registrados a leste de Novechakova, tudo foi mantido em silêncio. Então, com nenhum dos lados divulgando qualquer informação e com as minhas fontes também respeitando totalmente o silêncio operacional. Apesar disso, na escuridão, os russos continuaram avançando e enviando cada vez mais DRGs para o interior, eventualmente tornando a situação semelhante ao que vimos em Bakrovsk, onde os DRGs russos são constantemente registrados e destruídos, mesmo no centro da cidade. Progressivamente, a ruptura foi expandida por todos os lados. Se você tem perguntas, o que é o grupo de diagnósticos relacionados e quais táticas estamos falando aqui? Acontecerá em breve. Aguarde. Na noite de 6 de agosto, canais locais relataram tiroteios em Zalote Kolodias, 7 quilômetros da última posição russa conhecida. Isso significa que os russos foram encontrados atirando por aí. 7 cliques de onde eles eram conhecidos anteriormente, o que significa que eles avançaram de alguma forma muito. Mas é isso que um grupo de diagnósticos relacionados faz. Eles fazem isso, explica tudo. Vamos esclarecer a confusão sobre o que exatamente causou essas descobertas. Eu identifico 4 razões. Número 1, escassez catastrófica de pessoal nas fileiras ucranianas neste setor. Iniciando um ciclo de retirada desorganizada, avanços russos, alongamento da frente de escassez de pessoal, novamente retirada desorganizada. Neste caso específico, podemos nomear o assentamento de Koptieva, de onde os ucranianos se retiraram em terrível ordem em meados de junho. A partir daí, os russos exploraram um buraco que se formou em resina, atrás do rio Gazeni Torets, e continuaram sem muita resistência. Todo o caminho até as portas de Radinsky, onde no momento da escrita eles foram efetivamente parados.
Este tópico é longo, então escolherei apenas o último parágrafo para você. Nova tática russa. Há cerca de um mês, os russos aumentaram muito o uso de grupo de diagnósticos relacionados. Esses pequenos grupos de 2 ou 3 pessoas seguem rotas cuidadosamente planejadas, com a esperança de simplesmente contornar as posições ucranianas que não constituem uma linha, mas sim bolhas em um mapa. Devido à falta de recursos e pessoal, infiltrar-se na retaguarda para causar máximo caos e assediar a logística é algo frequentemente negligenciado. Mas é a principal razão de muitas das recentes conquistas russas distrair as equipes de veículo aéreo não tripulado ucranianas da frente e os pilotos russos? Assim, têm liberdade total de ação e podem eliminar facilmente as bolhas ucranianas. Esses pequenos grupos de diagnósticos relacionados são quase sempre notados na aproximação, no ponto de visão direta ou ponto de acumulação, e eles são atingidos tanto de frente quanto quando estão se movendo do ponto de visão direta para o seu objeto. Mesmo que esses esforços tornem a chance de sobrevivência das tropas grupo de diagnósticos relacionados muito baixa, a grande quantidade de forças comprometidas que acabamos de falar dá resultados consideráveis. Agora, essa linha que acabei de ler para você dá uma ideia de por que e como os russos avançam. Eles estão jogando homens em grupos de 3. Vão a cada 20 minutos, eles enviam outro a cada 10 minutos. Mesmo que 1 ou 2 sobrevivam, ficam para trás. Essas equipes de drones ucranianos, essas bolhas na frente, porque as linhas não são ocupadas por infantaria em algumas áreas, eles apenas têm equipes de drones, é isso. Nenhum homem com uma metralhadora mirando do ninho. Nada disso, só uma equipe de drones. Isso acontece por uma grande escassez de mão de obra. Se eles se esconderem atrás dessas bolhas de drones, as equipes de drones precisarão focar atrás de si, dando liberdade operacional às equipes russas. Foi assim que aconteceu, foi assim que este saliente se formou em torno de Pokrovsk, como vimos. Essa foi a primeira preocupação deste vídeo, mas haverá mais uma. Acho que você já adivinha o que é. Agora vamos assistir a um vídeo que foi encontrado no telefone de um prisioneiro de guerra russo, quando ele foi capturado. E neste vídeo você pode vê-lo destruindo e perdendo uma casa ucraniana. Guarde isso para você, porque precisamos disso, hein? Agora estamos no apartamento de alguns caipiras de Ohio e agora isso é Rússia. Podemos ver como eles vivem. Os caipiras não reclamam, gostam de tudo. Eles estão dizendo que os ucranianos vivem bem porque, comparado às áreas urbanas russas e ucranianas, comparado às áreas rurais russas e ucranianas, há uma diferença enorme. Embora ambos os países, comparados aos padrões europeus, sejam considerados pobres, há uma diferença enorme entre ucranianos e russos, porque russos é tão antigo que você realmente não pensa mais nisso porque é muito repetitivo, mas eles realmente não têm água corrente e máquinas de lavar nas áreas rurais, nada disso. Eles veem isso e pensam, uau, eles gostam e têm tudo. Eu queimaria este lugar agora. É inveja porque não tem essas coisas. E eles sabem como destruir. Como se você desse a um bando de babuínos, você mostra a eles uma aula legal onde eles estão tipo, macaco, vê, macaco, destrói. É exatamente isso que está acontecendo. Eles não sabem o que fazer com essas coisas, mas sabem como destruí-las. Na Rússia, eles só estão desmontando móveis. Se você assistir ao vídeo devagar, verá eles fazendo grande esforço só para desmontá-lo. Não sei o motivo. Veja, eles estão apenas pegando tábuas para lenha. Não, porque tem bastante lá fora. Você pode pegar o ralador. Você ouve, ok, você entendeu o ponto. Eles só sabem destruir, é nisso que são bons. Eu te mostro um vídeo horrível, mas não era esse o aspecto preocupante que mencionei antes. Isso virá neste vídeo, mas este vídeo específico é muito horrível de uma maneira que é apenas... é nojento. Este é um drone Shahed russo, certo? Eles enviam quase centenas deles todos os dias, perto de 100 todos os dias. Esta é uma munição de cassete, são um monte de minas de infantaria, se você pode chamar assim, porque a infantaria é um alvo militar, mas isso não é para a infantaria. Estas são minas para civis comuns. Lembre-se, crianças e idosos. São minas destinadas a civis, lançadas aleatoriamente em cidades ucranianas para qualquer um pisar nelas.
você pode ver no vídeo, eles lançaram as minas bem em uma rodovia. Isso não é uma linha de frente, isso é bem no interior da Ucrânia. Esses drones costumam voar para Kudi, no centro da Ucrânia, e são lançados em áreas com movimentos civis. Neste vídeo mais tarde não vou mostrar para você, já vemos explosões e, como sabe, é um civil. Este é só um vídeo e uma informação desagradável. Que eles começaram a fazer isso agora, lançando munições de cassete, mina antitanque de pressão, 3 em civis. E serão crianças, às vezes também brincando nessas áreas. No vídeo anterior, na última sexta-feira, assistimos ao vídeo de Gur pilotando seus drones para a Crimeia. O vídeo foi bonito, pois dava para ver drones estilo Hollywood. Russos tentando derrubar drones ucranianos. Os mísseis erraram ou explodiram bem antes do drone e o drone continuou indo. E se conectou a 2 das cúpulas de radar em Cape Tarankut, Tarkankut, Crimeia. Agora há uma imagem de satélite dessas fogueiras de churrasco, mostrando as cúpulas pontilhadas e destruídas. E você pode, fazer um palpite de que o radar interno também está destruído, assim como este. Apenas para confirmar que esses vídeos não são apenas vídeos, mas depois são feitas imagens de satélite para confirmar a destruição desses radares incrivelmente caros. Meus amigos, posso anunciar com orgulho que neste vídeo temos 5 novos nomes que decidiram apoiar este canal. E um deles, na verdade, mora na Estônia. Você consegue adivinhar qual? Eu não vou contar. Koptar, obrigado, Sr. Tarim Koray, um ator famoso, Jim Carrey. Bem, obrigado, Senhor Rei da Comédia, Kavaram Tavaram. Sim, obrigado por apoiar Henry Tumanetti. É o melhor que posso fazer, Michael Lubrecht. Isso é muito alemão. Alana Grubb, eu disse esse nome muitas vezes. Além disso, obrigado a todos e cada um por apoiar. Se gosta do canal, compre um café pelo link na descrição. Agora, um pequeno vídeo divertido para você antes de irmos e assistir ao desenvolvimento mais preocupante de hoje. Mas antes disso, vamos nos divertir com um cara, um russo, dirigindo um carro feito na Rússia em 2025. Este é um novo Lada 2025. Acabei de comprá-lo. É bastante caro para os russos. E quando você dirige, como você realmente dirige, você pisa no pedal do acelerador, você dirige, o carro está se movendo, a roda trava, você não consegue virar. Porque no Lada você não deveria virar. Você deve ir direto através de tudo que está no seu caminho. A roda está fisicamente travada, então você pagou muito dinheiro. Você tem uma hipoteca, não hipoteca, mas um empréstimo neste carro. Você tem um bebê chorando atrás e provavelmente uma esposa irritada ao lado. E no carro você não consegue virar a roda. Droga! Odeio quando isso acontece, cara. Droga, não de novo. Compre um Lada. Sim, tudo bem. Agora, o mais preocupante desenvolvimento de hoje, e você adivinhou, é Donald Trump decidindo se encontrar com Vladimir Putin e Vladimir Putin dando as cartas porque eles se encontrarão no dia 15 de agosto. Esta sexta-feira no Alasca, em solo americano. Agora vou abrir um pouco mais este tópico, mas antes vamos apenas assistir ao círculo interminável de apaziguamento chamberlainiano. Trump estabelece prazo para a Rússia, prazo expira. Putin sugere negociações sem sentido. As negociações falham devido às exigências irreais da Rússia. Trump estabelece outro prazo para a Rússia. Isso é o que tem acontecido o tempo todo. Olha, Trump já estabeleceu cerca de 5 prazos para Putin. Isso é apenas um jogo que eles jogam e observam o mundo levar a sério. Mas eles se encontrarão no Alasca, que é como um enorme cuspe no rosto da ordem mundial. O rosto da democracia reflete a justiça internacional, pois Putin foi declarado criminoso de guerra e está sendo procurado internacionalmente. Então Trump está convidando esse criminoso de guerra para o solo americano, declarando isso. Não posso dizer o que isso declara. Não posso dizer certas coisas aqui. Sinceramente, não posso, porque as pessoas vão enlouquecer. Mas, para mim, isso é Chamberlain convidando Hitler para Londres logo após Hitler atacar a Polônia.
nem mesmo a Tchecoslováquia ou a Polônia de Ângelos. Estou falando de 1º de setembro de 1939. E então, se Chamberlain ainda pudesse fazer isso, como ele não era mais primeiro-ministro, eu acho, mas ele convidaria Hitler para Londres para conversar com ele. Vamos talvez fazer uma troca de terras, sabe? Vamos acabar com essa guerra, vamos acabar com as mortes, enquanto alemães constroem campos de concentração. É assim que eu vejo isso. Então você pode perceber o quão frustrado eu estou por dentro porque isso está acontecendo. E só para lembrá-lo do que significa conversar com a Rússia, essa é a realidade, né? É muito difícil entender isso. Entre 2014, quando a guerra começou com a Rússia, porque eles tomaram a Crimeia e Donbass, e 2022 a Ucrânia realizou 200 conversas com a Rússia, alcançando 20 acordos de cessar-fogo. Estes são acordos que foram assinados por ambos os lados. A Rússia violou todos, resultando na invasão de Putin em 2022. Aqueles que defendem as negociações estão ou desinformados, enganados ou alinhados com a Rússia. Sim, uma ou todas essas três opções são verdadeiras para muitos ocidentais. Infelizmente, isso é muito triste para o meu país e meu povo. A sobrevivência da cultura depende da vitória ucraniana. É por isso que levo isso tão a sério, é muito pessoal para mim. E é por isso que você pode ver, para mim, este é o desenvolvimento mais preocupante deste vídeo. Trump dando palco para Putin, dando a Putin o palco no Alasca que alguns russos pensam ser uma área russa agora. É um presente massivo, né? Enorme para Putin aos olhos do mundo. Ele tem sido isolado internacionalmente, mas não agora quando ele pisa em solo americano e no Alasca. Encontrar Trump, quero dizer, o homem mais poderoso do mundo, imediatamente o tira do palco do isolamento internacional, da solidão. Sim, você entendeu o ponto, então isso é preocupante para mim. Mas, meus amigos, nós vamos superar isso e vamos vencer. E com você, espero que você volte depois de amanhã, na quarta-feira, quando farei outro, e na sexta-feira e no dia seguinte. Obrigado por fazer isso, obrigado por continuar neste canal, e até sempre, como sempre, meus amigos, até o meu próximo vídeo.